Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEO número 216, hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, primeiro Conexão GEO de 2023, aproveito para mais uma vez desejar a todos um feliz ano, primeira interação minha com vocês, muita coisa para falar, mas queria antes lembrar vocês que se vocês gostam do meu trabalho, acham importante o meu trabalho, peço que sigam o canal, tanto no YouTube, ou lá no Spotify, ou nas outras mídias de podcast, deem lá o gostei, não gostei, façam comentários, compartilhem com seus amigos, isso tudo aí ajuda a divulgar o podcast, divulgar as minhas ideias, que eu tento trazer para vocês toda sexta-feira com o maior equilíbrio possível. Esse início de ano, como todo início de ano, temos muitos artigos, né, de analistas famosos e institutos de estudos de geopolítica falando sobre como vai ser o 2023. E ao longo dessa semana, alguns de vocês me pediram aí, através das mídias sociais, mensagens privadas, para eu falar um pouco sobre isso. É muito difícil, são muitas análises, são muitas previsões, mas eu começo o nosso Conexão GEO de hoje falando de uma que eu gosto, que é do Eurasia Group. O Eurasia Group é um grupo de análise geopolítica, cujo CEO, cujo diretor-geral é o Ian Bremmer, né? Eu acho o Ian muito antenado, realmente uma inteligência privilegiada, e ele lança todos os anos, no início, na primeira semana, normalmente, os 10 riscos principais do ano, né? Lançou essa semana, lançou na terça-feira, dia 3, fez um vídeo, está disponível no YouTube de 1 hora, e também lançou aí em PDF, está disponível para quem quiser baixar, um documento de aproximadamente 30 páginas, em que ele fala um pouco sobre esses 10 riscos principais que o grupo dele analisou e considera para 2023. E eu vou falar rapidinho sobre os dois principais. O primeiro risco global para 2023, aliás, antes disso, né, chamar a atenção para vocês que na introdução do estudo do Ian Bremmer, do Eurasia Group, ele fala que esse estudo, né, que essa avaliação de risco para 2023 é a mais, digamos assim, pessimista de todas nos últimos 25 anos. Eles estão bastante pessimistas com relação a 2023. E o risco o mais importante de todos, o primeiro risco, é a Rússia como o mais poderoso, principalmente no campo militar, Estado pária, ou seja, aquele Estado contra as instituições globais, contra a ordem mundial, especialmente contra a ordem que a gente conhece muito aqui, a ordem ocidental, né? Europa, Estados Unidos, América do Norte de uma maneira geral. O estudo, ele comenta, ele fala, né, de uma maneira muito preocupada de que não tem jeito para a Rússia o conflito, que a Ucrânia está cada vez mais forte, está cada vez mais preparada militarmente, continuando a receber armamento do Ocidente, da OTAN. A OTAN está cada vez mais forte, mais integrada, digamos assim, mais coordenada. União Europeia também, G7, e todos aí tentando se coordenar contra a Rússia. Então estão bastante preocupados com isso, porque acham que a Rússia não vai vender barato, digamos assim, essa derrota para a Ucrânia. A Rússia não vai conseguir cumprir os seus objetivos, mas vai tentar por outros meios que não apenas os militares, não apenas do campo de batalha, digamos assim, principalmente coisas como, por exemplo, tentar assassinar o presidente da Ucrânia, tentar sabotar comunicações por cabos submarinos, né? Tentar fazer cyber-attacks de uma maneira geral, ataques cibernéticos contra determinadas instituições de outros países, de países da OTAN principalmente, interferir em eleições, criar situações para distrair a atenção da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, como, por exemplo, uma aproximação, uma reaproximação, digamos assim, da Rússia com Cuba, tentar fomentar ali discórdia ali nos Balcãs, aquela situação do Kosovo,
a Sérvia ali com Kosovo, criando confusão na região dos Balcãs ali na Europa, também para distrair a atenção da Europa, digamos assim, e obviamente nas mídias sociais e por meio de guerra de informação, tentar insuflar principalmente a sociedade europeia com relação à inflação, com relação à situação econômica e etc. Mas o estudo também, logicamente, fica preocupado com a possibilidade até de um uso de armas nucleares táticas por parte da Rússia e coisas até mais perigosas, né? Como que a Rússia vai se comportar com uma derrota, principalmente se a Ucrânia conseguir avançar mais e retomar mais territórios nesse ano de 2023. Então essa é a primeira, né? A primeira questão aí de grande risco. O segundo grande risco ele chama de o Max Xi Jinping, né? O todo-poderoso Xi Jinping, né? Vocês sabem que já falei aqui várias vezes, o Xi Jinping conseguindo aí o terceiro mandato de 5 anos, e o Xi Jinping mudando algumas coisas dentro da estrutura da China para ele se tornar o grande, digamos assim, o novo Mao Tse-tung. E o Jan Bremer, ele fala claramente, lembrando a gente que a China de hoje não é a China do Mao Tse-tung. A China de hoje é muito mais importante para a economia global do que era a China do Mao Tse-tung. Vamos lembrar que nos anos 70 o PIB do Brasil, por exemplo, era maior do que o PIB da China, né? Hoje o PIB da China é 15 vezes, 14 vezes maior, 12 vezes maior do que o PIB brasileiro. Ou seja, então assim, a China tem uma importância enorme para a economia global, avançou muito também na área de defesa, na área de tecnologia, e esses superpoderes do Xi Jinping preocupa o Eurasia Group, colocou como segundo maior risco, acha que essa questão aí, digamos assim, de aumentar o poder do Xi Jinping, muito perigosa. A ideia, vamos lembrar um pouquinho, né? A ideia que o Deng Xiaoping, vocês lembram que quando o Mao Tse-tung morreu, Deng Xiaoping chegou ao poder como presidente do Partido Comunista Chinês, secretário do Partido Comunista Chinês em 1978, e uma das ideias do Deng Xiaoping, em linhas gerais, né, não temos tempo aqui para isso, mas em termos de economia, né, um capitalismo à la China, ou seja, dando liberdade para centros, núcleos econômicos com liberdade para as empresas inovarem, para as empresas empreenderem, digamos assim, e as empresas chinesas cresceram muito, se expandiram muito, foram para o exterior. E agora o que a gente vê é o seguinte: a China cresceu demais e o Xi Jinping, o núcleo, digamos assim, o core do Partido Comunista Chinês ficou muito preocupado com, digamos assim, com outros atores dentro da própria China ganhando visibilidade. Vimos aquela questão do Jack Ma do Alibaba, quase que sumindo, alguns dizendo até que ele tinha morrido, que ele tinha sido sequestrado porque ele falou mal do Partido Comunista Chinês. Ou seja, vimos também mudanças, inclusive na questão de literatura chinesa, quase que ocultando praticamente problemas que aconteceram no passado da China comunista, e enaltecendo a figura do Xi Jinping como se fosse um novo grande líder, uma figura assim, meio um deus, assim, né? Tipo, realmente comparando ele com o Mao Tse-tung. E a preocupação do Eurasia Group, na análise deles, que é uma preocupação muito razoável, é que, digamos assim, regimes assim tão fortes, tão centrados, né? Ele lembra que a maneira como era, ou seja, que o presidente da China, ele tinha um mandato, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, ele só podia ficar por 2 mandatos. A mudança da Constituição da China em 2018, acabando com isso, dando a possibilidade do Xi Jinping, como acabou acontecendo, de um terceiro mandato e mais mandatos, 4º mandato, 5º mandato, dá muito poder a uma pessoa só. E isso pode gerar, sim, ineficiência. Vimos a questão do Covid-0, uma política claramente errada do Xi Jinping, insistindo com a política do Covid-0, vacinação totalmente errada na China, vacinaram os mais jovens, não vacinaram os mais idosos. Os hospitais na China estão cheios, a Organização Mundial de Saúde está falando sobre isso. Obviamente a gente não consegue as informações precisas de dentro da China, mas tem informações de quem está na China, de que efetivamente hospitais chineses estão sim cheios, principalmente de pessoas idosas, muitas dessas pessoas idosas que não vacinaram porque a prioridade de vacinação não eram para os idosos. A prioridade de vacinação na China eram para os mais jovens, que eram aqueles que a China precisava
que fossem trabalhar. Essa era a mentalidade. E agora nós estamos vendo as consequências. O número de mortos da China não sabemos exatamente em função do Covid e preocupa bastante. Então, o segundo risco, essa questão aí do poderoso Xi Jinping, o que pode, quais são as consequências dessa política errada do Covid-0, o que vai acontecer agora com essas mortes e possíveis novos movimentos contrários ao Partido Comunista Chinês, contra a figura do Xi Jinping, e o que o Xi Jinping pode fazer em função a isso, o que o Xi Jinping pode fazer em relação a Taiwan, ou seja, várias questões que um super Xi Jinping pode sim ser uma instabilidade para o sistema internacional. Esses foram os dois principais, os dois primeiros do Eurasia Group, e que eu trago aqui para vocês a título de conhecimento. Além falando do tema da semana, do conflito da Ucrânia, trouxe dois eventos que considero aí relevantes, apenas para atualizar vocês. Um ataque importantíssimo que aconteceu aí no dia 31, no sábado. A Ucrânia fez um ataque contra uma base, uma posição da Rússia, e que acabou, de acordo com os russos, matando aí quase 90 militares russos, um número bastante elevado para um ataque só, mas a Ucrânia falou que mais de 400 morreram. Né? Então nós não sabemos os números exatos, e o interessante também em relação a esse ataque é que a própria Rússia já admitiu que a inteligência ucraniana, possivelmente apoiada pela inteligência, o sistema de inteligência da OTAN, teve a posição exata dessas forças russas, desses militares russos, por causa do uso dos celulares no dia do Ano Novo, no dia 31, e eles conseguiram localizar a posição, né, a concentração de militares, a maioria deles novos militares conscritos, né? Vocês lembram que ano passado, em setembro, teve essa mobilização de recrutamento de novos militares na Rússia, né, quase 300 mil, e esses jovens, ainda inexperientes, digamos assim, militares russos, usando o celular no dia 31, facilitou a identificação da posição desses celulares, uma concentração de celulares naquela hora, e facilitou o ataque que a Ucrânia realizou. E também, ontem, o Putin, também um ato interessante, o Putin ele decretou um cessar-fogo que vai valer a partir de hoje, meio-dia, horário da Rússia, até amanhã, sábado, meia-noite, de sábado para domingo, porque amanhã é o dia de Natal, digamos assim, para a religião ortodoxa. Né? Então, a partir de hoje, ou seja, hoje na Rússia é a noite de Natal, digamos assim, para nós, né? Onde eles comemoram, trocam presentes, efetivamente, os cristãos ortodoxos, na noite do dia 6. Né? Então, está decretado um cessar-fogo. Mas a Ucrânia rejeitou. A Ucrânia disse que não acredita em nada que venha do Putin, de Moscou, e a Ucrânia disse que vai continuar. Então, vamos seguir acompanhando como se desenrola hoje, né, com esse cessar-fogo aí unilateral, a princípio, da Rússia, a partir de meio-dia. Nos estamos de olho. Rapidamente aqui, 3 questões. Primeiro, essa semana, o aniversário, 3 anos da morte daquele general Soleimani no Irã. A gente tem acompanhado aí quase todos os podcasts, a situação aí tensa no Irã, em função das manifestações internas. Vocês lembram da morte daquela jovem de 22 anos que morreu numa prisão iraniana porque estava, teoricamente, aí, pelas informações aí do Irã, não estava cumprindo as normas, digamos assim, da religião xiita. E acabou que essas manifestações elas prosseguem em ritmo aí muito aleatório, às vezes pontos mais altos, pontos mais baixos. Já se fala de que por trás dessas manifestações tem uma clara articulação do Ocidente, especialmente Israel, Estados Unidos, para mudar o regime também. O Irã, a gente sabendo, o regime dos ayatolás é um regime bastante contrário ao Ocidente, bastante contrário a Israel. E também, como já temos comentado aqui, a expectativa de como será esse ano de 2023 em relação à postura do novo governo israelense, mais um governo do Benjamin Netanyahu, mais um governo de um gabinete bastante à direita, digamos assim, né? Um governo mais nacionalista da história de Israel, e há uma preocupação que esse governo, o gabinete do Netanyahu, acabe levando ele a ações ainda mais fortes contra o Irã. Já vem falando muito sobre isso, a questão do desenvolvimento da arma nuclear no Irã é uma grande preocupação.
Com relação à Península Coreana, uma novidade desse período que nós ficamos aqui ausentes do podcast, que na semana passada uma quebra, digamos assim, de um acordo feito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte em 2018, de respeito, digamos assim, à fronteira. 5 drones da Coreia do Norte ultrapassaram a fronteira entre os dois países e um deles chegou, inclusive, próximo do Palácio Presidencial. Isso criou um grande problema dentro do governo da Coreia do Sul para levantar responsáveis de como que a defesa da Coreia do Sul não conseguiu interceptar esse drone, né, que ameaçou efetivamente, podia estar armado esse drone, podia ter causado alguma coisa, algum problema mais sério. Então essa é uma questão aí nova nessa guerra aí entre essa crise entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A preocupação com relação ao novo teste da Coreia do Norte, teste nuclear da Coreia do Norte, é algo que está sendo aí já falado já há algum tempo, uma preocupação grande com relação a esse possível novo teste nuclear. E também na semana passada falou-se um pouco da possibilidade da Coreia do Sul fazer um exercício nuclear com os Estados Unidos. Não foi explicado exatamente o que seria isso, mas isso só lembra a gente da tensão daquela região, né? Lembro que no último podcast eu comentei com vocês sobre o aumento do orçamento de defesa do Japão, o maior orçamento de defesa do Japão desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, Península Coreana, Japão, Mar do Japão, aquela região toda ainda bastante tensa. E o terceiro tópico para esse estamos de olho, nesse nosso primeiro Conexão Geo do ano, sempre gosto de falar, instabilidades sul-americanas, 2 países, Peru e Bolívia. Peru, vocês lembram da questão da saída, da prisão do ex-presidente, agora Pedro Castillo, no Peru. Muitas manifestações violentas no Peru. 28 pessoas morreram nessas manifestações em dezembro. O governo e os manifestantes concordaram numa trégua na semana aí entre Natal e Ano Novo, mas, infelizmente, essa questão não está resolvida, não parece que vai ser resolvida no curto prazo. A atual presidente, que era vice-presidente do Pedro Castillo, a Dina Boluarte, ela conseguiu com o Congresso adiantar as eleições gerais para 2024, para o ano que vem, mas há uma preocupação de que isso não seja possível, ou seja, que talvez ela tenha que adiantar mais ainda, talvez até para este ano, as eleições no Peru, porque a situação está muito tensa ainda no nosso país amigo. Peru, o país aí, só para vocês terem uma ideia, o Peru é a segunda maior fronteira terrestre com o Brasil, a Bolívia é a maior fronteira terrestre com o Brasil, o Peru é a segunda maior fronteira terrestre com o Brasil, país que nós temos aí relações estreitas, preocupação grande. E com relação à Bolívia, na semana passada, dia 28, a prisão do governador da principal província do país, do principal estado da Bolívia, o estado de Santa Cruz, o Luiz Fernando Camacho, e ele está preso, né, já está com uma prisão preventiva de 4 meses, e acusado de terrorismo, de ter participado aí, segundo as acusações, do movimento que retirou do poder o Evo Morales em 2019, naquela conturbada reeleição do Evo Morales em 2019, que não foi aceita pela oposição e acabou forçando o Evo Morales a sair do poder, e depois, quando nas novas eleições na Bolívia, voltou o partido do Evo Morales ao poder, acabou tendo aí uma corrida para prender todo mundo. A presidente, a Yanis, foi presa, e agora estão prendendo o Camacho também, né? Então, assim, um movimento aí bastante preocupante. Como eu falei, Bolívia é a maior fronteira que o Brasil tem, fronteira terrestre do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a fronteira do Brasil com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México, ou seja, é importante, obviamente. Nós temos relações estreitas com a Bolívia, 30% do gás que o Brasil importa vem da Bolívia, então essa fragilidade, esse tumulto lá no país vizinho também não é positivo. E fechando aqui com a boa notícia do ano, o resultado da corrente de comércio brasileira, um resultado excepcional, um aumento de 21,5% na corrente de comércio, ou seja, exportações mais importações, bateu 107,7 bilhões de dólares, né? Foi o maior número, né? O maior valor de corrente de comércio do Brasil na história, né? Desde que em 1989, quando é registrado esse valor, quando tem sido acompanhada essa série histórica de exportações mais importações, e também com saldo comercial histórico, 62,3 bilhões de dólares de saldo
comercial. Um resultado excelente, uma excelente notícia e que mais para frente em outros podcasts vou comentar algumas coisas sobre os nossos principais parceiros comerciais em 2022 e também tanto em termos de exportações como em termos de importações. Mas fecho por aqui para não ficar muito grande o nosso podcast, agradecendo aí a audiência de vocês mais uma vez, desejando aí um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.